Meus irmãos, que alegria poder estar iniciando esse projeto aqui com vocês. É o primeiro episódio do podcast do Pastor. Solta a vinheta aí. E hoje, nesse primeiro episódio, estou tendo a honra de receber aqui o presbítero irmão Alan Irazaki, nos dando o privilégio de poder estar aqui com a gente, compartilhando sua história de vida, seu testemunho. Alan, seja muito bem-vindo a esse primeiro episódio do podcast. Obrigado, pastor Jefferson, aos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Meu nome é Alan Henrique Catori Irazaki, sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus de Iguatu, tenho 30 anos e sou co-pastor da Igreja Assembleia de Deus, onde o nosso pastor é o senhor pastor Jefferson. E eu queria começar pedindo para você contar um pouco da tua história de vida, como que você conheceu o Evangelho, desde quando você conheceu o Evangelho, como que foi sua trajetória. Eu, desde novo, fui criado pelos avós, né, e nesse vai e vem de avó, tanto por parte de pai e de mãe, acabei indo morar por um tempo com a minha mãe. Minha mãe, na época, ela era casada com um pastor, e foi através da vida desse pastor que eu conheci a igreja evangélica. E de lá para cá, pastor, a gente que conhece Jesus, fomos se aprofundando. Logo depois de mim ter conhecido Jesus através da vida desse pastor, eu acabei mudando de novo para o Iguatu. E nesse período que eu cheguei para cá, eu fiquei afastado da presença do Senhor. E foi um período assim que é que nem a palavra diz, que é só Jesus que é a fonte de água viva para matar a nossa sede. É verdade. E nesse período que eu fiquei afastado, eu conheci, morando aqui no Iguatu, eu conheci a minha esposa, Regina, e nós nos casamos muito novo, com 18 anos, nós resolvemos nos casar. E logo em seguida já veio nossas filhas, veio gêmeas, porém, nesse percurso, eu ainda estava afastado da presença do Senhor. Então eu fico muito feliz de hoje poder estar aqui contando do testemunho, porque no meio desse percurso eu descobri uma doença muito grave, uma doença que para onde o médico não tinha cura, e foi uma doença no meu coração. O médico me diagnosticou e falou que eu não teria muito tempo de vida, não iria passar dos 30 anos de idade. E nessa batalha, e correndo e fazendo, ainda afastado da presença do Senhor. Meu Deus. Mas numa quinta-feira, hoje eu gosto muito dos cultos de quinta-feira. Inclusive é o coordenador, né? Deus colocou na tua mão isso aí. Deus deu a honra de mim poder ser o coordenador, glória a Deus. E num culto de quinta-feira, minha esposa veio para a igreja, pastor. Regina veio para a igreja, e o Espírito Santo de Deus foi me buscar lá em casa, da onde eu estava afastado, já tinha desanimado, estava triste, precisando voltar a beber dessa água que só Jesus tem para nos dar. Foi me buscar e viemos para a igreja, então. Só que tinha algo que me preocupava muito ainda, que era essa doença no coração, onde eu tomava medicamento, não poderia fazer exercício físico. E num culto de quinta-feira, glória a Deus, o pregador da noite, inclusive o senhor, Deus inspirou o senhor e usou, e chamou lá na frente. O senhor não sabia do meu caso, que eu era restrito, não gostava de falar para os outros, para as pessoas não ficar com pena ou compaixão de mim. Mas num culto de quinta-feira, o senhor falou que Deus estava dando um coração novo para alguém. Glória a Deus, glória a Deus. E eu saí do meu banco, fui lá na frente e eu senti que aquele coração era para mim. Aleluia. E eu recebi a minha vitória naquele dia. Meu Deus, que eu já ouvi esse testemunho 2, 3 vezes, mas assim, eu fico impactado todas as vezes, né, porque você vê assim que não é uma simples cura de uma dor de cabeça, não é um delírio da fé, como alguns falam, é um milagre real, né? E a gente tem vivido isso. Eu acho que isso, pra gente que te conhece, que está vendo o crescimento do seu ministério, é muito bom, né? A gente vê toda essa trajetória, mas eu creio que para quem vai nos assistir também, isso é muito edificante, porque talvez existam pessoas que precisam tomar essa decisão e não sabem por onde começar, e talvez pela sua experiência aí, né? Pastor, foi algo extraordinário, porque eu nunca tinha ido numa igreja evangélica, mas quando eu fui a primeira vez, eu senti uma alegria que eu não conseguia explicar. É o Espírito Santo que hoje nós conhecemos
nos abraçando. Foi algo extraordinário. Eu lembro que quando a gente ia para a igreja, não era fácil, não era tão perto assim. Nós andávamos cerca de 12 quilômetros, meu Deus, para chegar até a congregação. E era uma alegria para nós. Nós saímos de casa de tarde, chegava no culto, já estava escurecendo, e voltava para casa cantando hinos, louvores. E nós nunca estávamos sozinhos, sempre tinha 7, 8, 10, 12 pessoas, e para nós sempre foi uma alegria poder estar indo para a casa do Senhor. É uma alegria, pastor, a gente poder relembrar da nossa infância e como que nós chegamos até a igreja. Com 12 anos, daí, frequentando a igreja, começamos a ir. O meu padrasto, antes de virar pastor, ele passou na frente dessa igreja. Ele estava com umas dificuldades, ele tinha na época uma monarca, e ele viu o culto, e foi nesse culto. E ele falou que foi o culto que mudou a história dele, a vida dele. Glória a Deus. E ele conheceu Jesus, e daí ele chegou em casa e falou para minha mãe, falou para nós, vocês têm que ir numa igreja. Eu fui lá, mas foi diferente. E foi através desses cultos, desse evangelismo, do obreiro que estava na porta, a recepção que chamou ele para entrar, porque ele disse que ele ficou na calçada, e o obreiro chamou ele para entrar para dentro do templo, e ali então o pregador, o Espírito Santo falou com ele. E através desse dia, foi aonde que Deus entrou na nossa vida, e está mudando a nossa história, mudou a nossa história. A partir desse dia nós começamos a ir para a igreja, começamos a frequentar, nós fomos o primeiro dia, e foi o que eu falei para o Senhor, essa alegria, esse amor, o amor de Jesus é algo que não tem explicação, porque ele vai além do nosso entendimento. Ele ama mais nós do que nós podemos imaginar. Não é à toa que ele deu a sua vida na cruz do Calvário por nós. Daí comecei a frequentar, pastor, e com 12 anos já desci as águas. Me batizei nessa igreja. Assembleia de Deus em Araucária, Curitiba, Paraná. É uma cidade grande. Já assembleando desde sempre. Desde pequeno. Me batizei na Assembleia, estou na Assembleia. Glória a Deus. É uma glória a Deus. Esse período que você teve fora da igreja, a gente se apega muito à parábola do filho pródigo, por exemplo, que precisou passar por perdas, precisou passar por tantas dificuldades para se lembrar da casa do pai. Só que quando ele se lembra, ele está assim tão quebrantado que ele volta para a casa do pai, não para ser recebido como filho, mas como um diarista, um trabalhador, né? Então a gente conhece muito bem essa história. Mas o que eu quero perguntar para você, assim, depois que você saiu da igreja, nesse período que você teve afastado, em algum momento você pensou que você voltaria? Quais foram as maiores dificuldades, talvez, para poder se levantar, para poder recomeçar de novo? O que te prendia lá, o que não deixava você voltar? Né? De repente, há um filho pródigo nos assistindo aí, e você vai ver que se teve chance para mim, se teve chance para o Alan, tem chance para você também. Pastor Jefferson, é muito engraçada essa história, porque a passagem do filho pródigo encaixa totalmente conosco. A gente vai para o mundo, acha que a alegria está lá, que a felicidade está lá, e em algum momento a gente não consegue se achar digno de voltar para a casa do pai. Foi o que aconteceu comigo. Desde quando eu comecei para a igreja, logo no começo, quando eu era criança, e depois quando eu me afastei, eu conheci a minha esposa, que ela não era evangélica, mas eu nunca deixei de fazer minhas orações. E eu sempre achei que isso daí estava me conectando com Deus. É aquela história, né? Não, eu sou a igreja, né? Sim. Na verdade, não é assim, né? Não é assim que funciona. Então eu orava, fazia minhas orações, mas por um determinado tempo não orava mais, parei de orar. A gente já não é a mesma coisa do que a gente está frequentando a casa do pai. E a minha esposa, ela nunca tinha vindo numa igreja evangélica. E eu fiz uma oração para Deus. Eu falei, Deus, se for para mim voltar para tua casa, que a minha esposa, ela vá para a igreja, ela escolha te servir, ela escolha estar comigo, porque desde novo os pregadores sempre falaram para mim que eu tinha um chamado pastoral, e às vezes a gente não consegue enxergar isso porque a gente tem medo daquilo que Deus tem para nós, porque pelo nosso mérito hoje a gente entende que a gente nunca, jamais vamos conseguir. E o peso também, né, do ministério, às vezes ele assusta um pouco, né? Assusta. Mas só que quando a gente entrega nas mãos do Senhor, pastor, ele nos dá sabedoria, nos dá estratégia, e ele nos capacita para nós, cada dia, poder melhorar em uma determinada área. Então, minha esposa, ela, que nem eu falei, ela veio primeiro, né? Veio aqui no culto, gostou. No primeiro culto que ela veio, ela já aceitou Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. O Espírito Santo foi me buscar lá em casa, e o que me chamou a atenção, pastor, foi a presença. A gente não consegue viver sem a presença do Espírito Santo na vida.
E o filho pródigo, eu fico imaginando a passagem, ele não tinha mais a presença do pai. É verdade. Quando ele caiu em si, ele não tinha mais o pai que ia proteger ele. E somos nós, assim, longe da presença do Senhor. A gente pode ficar no mundo, o mundo tem tantas coisas para oferecer, mas ele não consegue te oferecer a presença, o cuidado que só Deus tem para você e para sua família. E Deus me resgatou de novo, e estamos aí na obra. Tem muitas coisas que, quando eu estava afastado da presença do Senhor, que o mundo tenta colocar limitações, tenta colocar algo na nossa mente que é passageiro. Para falar a verdade, assim, em vícios, alguns vão para os vícios. Eu sabia que nós não vem do nosso beber, mas comecei a beber, né? E a hora que eu vi, eu já estava viciado na bebida. Então a bebida veio estragando literalmente minha família, minha casa. E teve impacto direto, vamos dizer assim, no seu casamento, no seu trabalho. O que a bebida trouxe de ruim para vocês nesse sentido? O que trouxe, pastor? Não trouxe nada de bom, porque meu casamento começou bem, mas depois, quando eu comecei a chegar nessa altura do vício, as coisas começaram a desandar. O casamento já não estava indo bem. Para falar a verdade, quando minha esposa veio para a igreja, ela veio porque ela queria mudança, ela queria que eu mudasse de vida, ela queria que Jesus literalmente entrasse na nossa casa, ela queria ter um novo marido, ela queria ter uma nova família, as mesmas pessoas, mas tudo novo. E é só o Espírito Santo que faz isso. A palavra diz, né? É isso que tudo se fez novo, Sim, né? Tudo se fez novo, glória a Deus. A sua história não começou em 2021 aqui em Iguatu, ela já tinha um início, né? Sim. Tinha dado um start. Mas por algum período ela estava interrompida, né? O seu propósito com Deus era voltar, mas que a sua esposa viesse e sem você pedir para ela vir, Sim. né? Você veio para a igreja em 2021, é isso? Isso. 2021. Teve um fato que marcou essa sua vida, que eu me lembro que foi o acidente da sua tia, Isso. né? Onde Deus, de alguma maneira, usou aquela circunstância negativa para nos aproximar. Você veio em 2021, dia 2 de novembro de 2021 foi o batismo da Regina. Isso. Né? O que você sentiu ali vendo isso? Sim, porque me encanta ver a ação de Deus na vida de vocês, porque foi muito rápido, né? A decisão, a entrega, e de repente, dia 2 de novembro, ela está batizando lá. O que você sentiu naquele momento ali, ela? Pastor, para falar a verdade, foi através desse acidente que a gente conheceu o Senhor. Mas Deus, ele tem as suas maneiras de trabalhar, né? No dia do acidente da Juliette, foi dia 7 de setembro, um feriado. Naquela época nós tínhamos uma lanchonete aqui no Iguatu, nós fazíamos lanche. E acabou os fomos. E nós fomos, eu, a Regina e minhas filhas, fomos para Corbélia, buscar uma pizza da tia da Regina lá. E quando nós chegamos... Fala o nome para ver se ela patrocina nós depois. Você que está precisando de uma pizza, passa lá na Mega Pizza em Corbélia. Tia da Regina, a melhor pizza de Corbélia. Olha aí, já vamos buscar esse patrocínio aí pro nosso podcast. Tia Luzia, uma bênção de Deus. Nós fomos buscar uma pizza lá, pastor, e a gente não tem costume de ver as notícias no Facebook, e aquele dia me chamou a atenção que eu peguei o telefone e comecei a ver as notícias, e Portal Corbélia já estava no local do acidente, e ele dizia assim, aconteceu um acidente muito grave agora, envolvendo 2 veículos, e quando eu abri aquela notícia, eu vi que era a Juliette, minha tia, que estava envolvida nesse acidente. Meu Deus, imagina o susto. Um susto muito grande. E daí eu peguei, ela estava indo para Cascavel na ocasião, se envolveu num acidente com um carro que estava vindo sentido da Corbélia. Foi bem ali perto do São Cristóvão. Nós chegamos ali, eu e a Regina e as meninas, e os paramédicos estavam tirando ela rápido das ferragens e estavam sem esperança dela sobreviver, falar a verdade. O namorado dela, o marido agora, estava saindo também. Eu larguei tudo e fui para onde é o PAN. Quando eu cheguei no PAN, pastor Jefferson, aí que tá. Quando eu cheguei no PAN, eu vi a Juliette, minha tia, na maca, entrando para dentro, os paramédicos fazendo massagem, aplicando adrenalina, acredito, e eu entrei para dentro para ver, o doutor falou, nós estamos tentando deixar ela estável. Meu Deus. Porque não tinha mais o que fazer. E a cena que marcou a minha vida, pastor, foi quando eu olhei para trás e vi que eu era escolhido do Senhor e estava afastado. Foi nesse momento que eu sentei numa mureta que tem ali na frente do PAN, e depois de muito tempo, orei para Deus, dizendo, Deus, eu sei quem o Senhor é e o que o Senhor pode fazer. E eu creio que o Senhor pode fazer um milagre.
Foi uma oração tão simples, pastor, mas eu senti a presença do Senhor naquele lugar. Glória a Deus. Logo depois, ela ficou estável. Daí ela foi para Cascavel, ficou internada na UTI, nós orando. Naquela época ainda não era da igreja, mas porém quando ela ganhou alta, que o Senhor pegou a igreja, subiram lá na praça, fizeram uma carreata, que ela chegou na casa dela e eu conheci o Senhor, me voltou aquele desejo de voltar para a igreja. Porque foi nesse momento que eu lembrei quem que é o Deus da nossa vida. Glória a Deus. Que mesmo a gente não sendo digno, pastor, e talvez você esteja assistindo esse vídeo, talvez você não se ache digno, mas se você orar para Deus, aonde você estiver, com coração puro e sincero, Deus vai ouvir a tua oração. Aleluia. E eu lembro que o Senhor me convidou para vir para a igreja. Aí o Senhor foi na casa, a Regina já tinha visto o Senhor, e a Alcione convidou a Regina para vir num culto, e ela veio nesse culto de quinta-feira, e aí fomos resgatados novamente pelo Senhor, e estamos aí firme e forte até hoje. Glória a Deus. A grande virada, que eu acredito que foi assim, uma virada de chave, que foi o Departamento de Assistência Social. Foi assim, um departamento que Deus colocou na mão de vocês, mas o principal que eu destaco assim, foi o ingresso, de fato, no ministério. Porque através da assistência social vocês começaram a dirigir culto, sim, né, de acesso para iniciar o ministério da pregação, sim, né? E aí logo veio o convite para ser cooperador, para ser diácono, e aí você foi chamado também ao presbitério, né? Hoje, pela misericórdia de Deus, é o nosso copastor aqui, e sua esposa, a irmã Regina, é a nossa secretária já pelo segundo mandato consecutivo, sim, que vai ficar mais uns 10, se Deus quiser. Amém. Como você se enxerga daqui 10 anos? Como você vê o presbítero Alan hoje? Como você enxerga o presbítero irmão Alan daqui 10 anos? Pastor, essa pergunta é o que a gente fica imaginando no nosso ministério. Mas a primeira coisa, que desde quando eu vim para a igreja, que eu voltei e nós assumimos o cargo da assistência social, é algo que eu sempre peço para Deus, que a gente nunca perca o nosso amor. Porque tudo aquilo, pastor Jefferson, que a gente faz com amor, a gente faz bem feito, a gente faz com carinho, faz com dedicação. E eu estava conversando com a Regina esses dias, inclusive essa semana, falando para ela que como é bom ela estar do meu lado, saber que o ministério não é só meu, é verdade, mas é nosso, de que quando a gente, um de nós dois não está bem, tem alguém que vai dar um abraço, que faz uma oração, porque hoje eu sou presbítero, mas às vezes que eu estiver enfermo, e já aconteceu, eu chamo ela, vem cá, Regina, ora por mim, ela unge eu com óleo, faz a oração, e naquele momento eu sou curado. Esses são bastidores do ministério que ninguém vê, que é o nosso alicerce, a nossa família. Mas, pastor, eu vejo assim, daqui 10 anos, nós está servindo com a mesma intensidade que nós estamos agora, servindo o próximo, conseguindo falar do amor de Jesus, conseguindo levar o amor de Jesus para as pessoas. Eu lembro que quando eu comecei a pregar, antes de começar a pregar, eu tinha muito medo, porque eu lia a Bíblia e não entendia. E nesse percurso, pastor, quando o nosso líder acredita na gente e nos ajuda, dá um avanço muito grande, porque a gente só tem a agradecer a Deus por o Senhor acreditar na nossa chamada, no nosso ministério e nos ensinar, né? Nos ensinar através da palavra de Deus, nos corrigir, nos mostrar o caminho, a direção, e sempre com amor e sabedoria. Glória a Deus. E isso é uma referência que fica cravada em nós. Então não tem como a gente fugir dessa essência. Daqui 10 anos, eu quero que essa mesma essência que o Senhor passou para mim, que o Senhor me ensinou, eu possa estar colocando isso em prática para poder ensinar alguém, um novo convertido que chegar, alguém que quer pregar, para a gente poder continuar crescendo e caminhando para o céu. Porque o nosso destino é o céu, verdade. O nosso foco é o céu, o nosso objetivo é o céu. E o céu não é só para nós. O céu não é limitado só para o pastor Jefferson, para o presbítero irmão, não. O céu é para todos que queiram ir. E tem muitas pessoas que ainda precisam ouvir a palavra do Senhor. É verdade, é verdade. Você resumiu tudo, é o amor, né? A gente estudava, inclusive, essa semana no IBADEP, falando sobre uma das características do pecado, que é a impiedade, né? Não, a iniquidade, perdão. E dentro dessa visão da iniquidade, o que é a iniquidade, segundo a definição do escritor? É trabalhar sem amor, é fazer por obrigação. Então, e esse ministério, apesar de trazer visibilidade, ele é um ministério difícil. Porque assim como o pastor, e aí você vai entender o que eu vou dizer aqui, assim como o pastor, ele
em qualquer situação, em qualquer lugar. Você é gerente também, aliás, gerente do mercado Liderança em Bragadeia, ok? Mercado Liderança, patrocinar o nosso podcast aqui. Vou falar com o gerente. Fala com o gerente para ver se sai um brinde aí. É uma boa ideia, viu? Uma boa ideia. Qualquer papel que exerça liderança, não só no ministério, mas trazendo para o ministério, qualquer papel que exerça liderança, a gente vai estar numa balança de pessoas que nos amam e aprovam, pessoas que nem lá nem cá estão, e pessoas que nos suportam. Como você lida com a crítica, como você lida com o elogio, como você lida com o peso que o ministério traz, e qual conselho você deixa para que jovens obreiros que hoje estão lá nas suas congregações, que talvez aspiram em ser um diácono, um presbítero, um evangelista, um pastor, mas que talvez o que eles precisam dentro da tua bagagem, o que eles precisam ter para suportar o peso do ministério e não desviar e continuar nesse amor. Sim. Pastor, vou pegar uma fala tua que você ensinou nós, seus obreiros. Você disse uma vez para mim assim, e isso ficou cravado. Antes de você ser, faça. Antes de mim ser um cooperador, seja um cooperador. Antes de você ser um diácono, seja um diácono. Antes de você ser um presbítero, seja um presbítero. Primeiro a gente tem que mostrar que a gente consegue fazer. E o peso do ministério, pastor, todo ministério, creio eu, que é chamado. Seja de pastor-presidente, seja do senhor, seja dos obreiros mais novos, dos obreiros mais antigos. Mas o segredo, no meu ponto de vista, e eu tenho certeza que é isso, é a gente estar em comunhão com Deus. A gente ter uma vida de oração, porque em cima do púlpito, todo mundo vê a gente orando. Mas na casa, quem vê quem está orando ou não, literalmente é a sua família. Verdade. E o inimigo vê se você está orando ou não. Ele vê você no púlpito, ele vê você na tua casa. E o que sustenta o ministério de um obreiro, seja jovem, seja obreiro de idade, a gente tem que crer. A gente tem que crer que Jesus ainda continua operando milagres, maravilhas. Tem dia que você não vai estar bem. Você vai dirigir um culto, você não vai estar bem, mas você estiver em oração. O Espírito Santo vai trazer alegria para o seu coração, vai direcionar as palavras. Tem mensagem que nós pregamos, pastor Jefferson, que a mensagem é para nós. É verdade. E o Espírito Santo coloca a gente quantas pregar, vezes, né? E a gente chora naquela pregação, sabe, essa palavra foi para mim. Mas é porque a gente está em oração. A gente tem que estar em constante oração. A espada afiada de dois gumes, né? Ela corta lá e corta cá também. Corta nos dois sentidos. E não deixe de fazer a obra. Eu sempre oro para Deus que Ele continue me mantendo humilde, pastor. Porque quando a gente tem dois pilares muito importantes. Quando você não recebe elogio, muitas vezes você desanima, né? Você acha, eu estou fazendo algo de errado. Isso você desanima, né? Você acha, eu estou fazendo algo de errado. Isso é normal do ser humano. Sim. Você trabalhar numa empresa na onde você pode ser o melhor funcionário e não receber um elogio do seu patrão, parece que tudo que você está fazendo é em vão. E o elogio faz uma diferença. Porém, quando você recebe um elogio e você tem que cuidar para o seu ego não subir. É verdade. Esse que eu oro muito para Deus. Então, o que eu comecei desde o começo do meu ministério? Eu não ligo para elogio, pastor Jefferson. Se a pessoa me elogiou, amém. Se não elogiou, amém também. Porque desde quando eu comecei no ministério, eu já vi pastores em outras congregações, em outros ministérios, que às vezes um elogio, a pessoa se acha mais do que Deus. É verdade. É aquela frase que eu falo, né? Glórias a mim, louvado seja eu. Então que a gente continue sabendo que a fonte de tudo é o nosso único suficiente Salvador. Eu ouvi uma frase uma vez que me marcou muito, que diz assim, que o elogio não me infla, mas a crítica também não me abate. Então, é seguir fazendo. Sim. Mas eu tenho a certeza plena de que Deus chama pessoas, né? Então, só para corroborar com o que você falou, nos direcionando a jovens obreiros, tenho a convicção de que quem chama é Deus, né? Que você, lógico, deve sim submissão à sua liderança. Olha que palavra bonita para mim, como líder, ouvir isso do meu obreiro, né? Falando dos ensinamentos que teve, do apoio que teve, é lógico que é maravilhoso, mas tenha uma convicção, honre a sua liderança, respeite a sua igreja, mas acima de tudo, saiba que quem comanda a chamada de um homem é Deus.
E eu me lembro da primeira vez, da primeira vez que você e a Regina tiveram esse confronto e eu não estava na cidade. Sim. Eu nem lembro se eu estava viajando ou se eu estava para fora mesmo. Eu acho que nós estávamos viajando para o litoral, se não me falha a memória, eu não lembro. O senhor estava para Cascavel. Ah, Cascavel, isso mesmo. E aí vocês tiveram essa experiência ali logo no comecinho, né, já da vinda para cá, e Deus honrou que um obreiro, ele é reconhecido no campo de batalha. Porque pregar, Alan, é maravilhoso. Deus não me chamou para isso. Deus chamou você e chamou eu. É evidente que Deus te chamou para pregação. Mas você concorda comigo que pregação, você não precisa ter chamada? Com técnica? Sim, com técnica. Eu vi há poucos dias atrás um vídeo de um político num evento da Igreja Assembleia lá do Norte, não lembro qual que é o estado. O cara pegou uma Bíblia, deu uma saudação com oratória, uma palavra, rapaz, a igreja virou de ponta cabeça, dando glória a Deus e aleluia. O cara nem crente é um ímpio, mundano, profano, né? Mas com técnica. Ele conseguiu levar o povo ao êxtase. Agora, as palavras, diz uma frase, as palavras convence, o exemplo arrasta. E qual é o exemplo que nós temos? Eu fico pensando que o caminho que nós devemos seguir é como o caminho do apóstolo Paulo, que disse assim: não prego a vocês palavras de persuasão humana, mas poder do Espírito Santo. Eu indico para o meu presbítero aqui, então faça essa indicação nesse podcast já, tá? Tem assinatura minha, tem meu aval, e não só por isso, não é porque prega bem, porque fala bem, eu reforço, porque um obreiro, o pastor conhece o obreiro, é no campo de batalha. Eu vou pedir para você deixar aí a sua mensagem, se quiser comentar esse último episódio que eu falei aí, você fica à vontade, e depois você deixa a tua mensagem final para nós encerrar o nosso bate-papo aqui hoje. Quero deixar só um ponto aqui, pastor. Hoje em dia, a internet nos dá muitas ferramentas que os pregadores vêm usando. Se você pegar o ChatGPT e colocar uma palavra que você quer pregar, ele vai te dar um esboço. E no final da mensagem não vai colher resultado. É verdade. Eu estava estudando esses dias de que o que é na terra é tudo passageiro, mas o que vem do céu, o que vem do Espírito Santo é eterno. Então pregue uma mensagem, nem que for simples a mensagem, porque não é simples. Nenhuma mensagem é simples, mas pregue a mensagem que Deus te der, que você vai impactar a vida, a pessoa e a geração que está te ouvindo. E outra coisa que eu tenho para dizer, pastor, aos jovens que estão nos assistindo, creio que muitos obreiros jovens vão nos assistir, e também aqueles que têm o desejo de ser obreiro. Acredite na sua chamada. Acredite naquilo que você foi chamado. Você que é um cooperador, acredite, queira ser o melhor cooperador. Você que é um diácono, um presbítero, queira ser o melhor diácono, pastor. Sirva com alegria, mas acredite na tua chamada. Porque no decorrer do seu ministério, muitas vezes você vai parar, talvez, e pensar, será que realmente eu fui chamado? Isso são dardos inflamados do inimigo. Que, como eu disse antes, que a gente só consegue resistir a esses dardos através da oração e do jejum. E da palavra do Senhor. É verdade. Você citou um negócio interessante, eu já ia encerrar já, mas eu vou pegar mais esse gancho aqui, porque, veja bem, eu vim de uma geração de pastores ainda, que passavam noites inteiras orando, com a Bíblia aberta, dizendo: Jesus, me dá mensagem para me pregar, me dá a palavra. Né? Hoje, você citou muito bem, eu tenho uma preocupação em relação ao ChatGPT, a aplicativos de inteligência artificial, não que seja ruim utilizar ele, como uma fonte de pesquisa, de auxílio. Aí em cima da sua cabeça aí tem o dicionário bíblico Wycliffe, que esse aí era o nosso ChatGPT alguns anos atrás. Hoje, até pela facilidade de não andar com a Bíblia cheia de esboço e tal, a gente tem a facilidade de colocar ali no bloco de anotação do celular, no tablet. Eu aderi ao tablet, né? Mas veja bem, eu tenho andado preocupado com essa questão da inteligência artificial, no sentido de que ela tem sido uma substituta da oração, da busca, do preparo. Hoje você vê muitas mensagens que passam pelo emocional e pouco pela Bíblia. Agora sim, eu encerro. Estou parecendo pregação. Quais são hoje as suas referências em relação à pregação, pregadores com referência ministerial, suas referências espirituais? Cite aí 2, 3 que você conhece, queira citar,
Pastor, hoje se a gente for falar de referência, tem que ser uma pessoa que convive com você. Então hoje nós temos aí, eu carrego isso para mim como referência do meu ministério, o senhor. Amém. Que é o meu pastor. Porque às vezes a gente pega uma referência aí, uns pregador que a gente vê na internet, corte, mas a gente não tá o dia a dia com eles. É verdade. Agora o senhor eu conheço. Eu sei o tempo. Conheço os acertos, os erros, os limites e tudo, né? Glória a Deus. Eu sei o que o senhor passa, eu sei quando o senhor está orando, o senhor é um homem de oração. E eu acho que a geração de hoje em dia tem que se espelhar no seu pastor. Tem que seguir o pastor, tem que seguir a orientação do pastor. Talvez aqui nós podíamos citar nessa noite vários pregadores com renome, como o Júnior Trovão, como Gabriel Bezerra, entre outros. Que são excelentes pregadores, ótimos, né? Pregadores, eles trazem estudos magníficos que, se você pesquisar na internet, eles vão te trazer estudos, vão te trazer sabedoria. É muito importante isso, mas tenha como referência quem está do teu lado. Pegue alguém da sua congregação, alguém que você olha e diz, essa pessoa eu tenho como referência, porque eu conheço os lados bons e os lados ruins. Quando acerta, mas quando também erra. Então a minha referência hoje é o Senhor. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Meus irmãos, então nós estamos encerrando aqui o nosso primeiro episódio deste podcast do pastor. Claro, o Alan foi uma bênção aqui para nós, mas ao mesmo tempo serviu de cobaia aqui também, viu, Alan? Você vai voltar de novo depois que nós estiver mais experiente, já colocar o fundinho aqui do podcast, né? Melhorar o que for preciso. Mas foi muito bom conversar com você aqui, muito bom ouvir essas histórias, poder compartilhar isso com as pessoas e, de certa forma, inspirar uma geração que vem atrás de nós, né? Que Deus continue te abençoando grandemente, abençoando você, sua família. Eu digo para você um conselho pastoral agora. Continue nessa força. Seja sempre submisso à liderança do Espírito Santo. Continue nessa dependência de Deus, que essa chama, que este amor que você citou, ele permaneça. Daqui 10 anos, Alan, eu vou profetizar de olho aberto sobre a sua vida, que Deus vai impulsionar o seu ministério de uma maneira que você, nem nos seus melhores sonhos, você vai imaginar, você imaginaria. Isso vai ficar gravado. Amém. Daqui 10 anos você vai ver de novo. Tá? Eu quero ter a oportunidade de dizer que o discípulo superou o mestre. Já superou, mas vai superar mais ainda. Né? E que Jesus continue te abençoando, você continue sendo essa voz profética para essa geração. Tamo junto. Deus abençoe. Bem, grandemente. Obrigado. Deus abençoe. Uma alegria recebê-lo aqui. Para nós é uma alegria poder estar aqui hoje. Amém. Deus abençoe grandemente sua vida. Próximo podcast estaremos aí de novo.